Hoje eu estou em Santa Fé do Sul, fazendo um vídeo aqui no Raul Hotel. É uma cidade divisa com o Mato Grosso do Sul. Antes eu gostaria de falar um pouco sobre o livro da semana passada, que é A Raiz da Rejeição. Praticamente todas as pessoas já sofreram alguma rejeição, seja por pai, por professor, padrasto, parente. A maioria é com P, né? Engraçado. Primos, mas nem todos. Tem mãe, tem namorada, esposa. É muito comum alguém sofrer de rejeição. Isso cria bloqueios que te travam em determinados momentos da vida, te travam em decisões, te travam em ter mais atitude. E esse livro, que foi da semana passada, me ajudou muito a ver de um jeito diferente isso e como resolver. Então, quem não teve oportunidade, eu indico ler ou pegar no YouTube mesmo o audiobook A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Eu vou colocar aqui rapidinho só o que ela falou no final. Você pode ser livre da raiz da rejeição. Não esteja conformado com este mundo, mas seja transformado. Se você quer ser transformado, então tem que tomar uma decisão. Ser transformado ou conformado. Então, ou você se conforma e vive com essa situação para sempre e às vezes até retransmitindo isso inconscientemente para outras pessoas, fazendo com que outras pessoas sejam rejeitadas. É muito comum a pessoa que foi rejeitada pelo namorado, pela namorada, num próximo relacionamento fazer a mesma coisa. Então, para você ser transformado, esse livro é a semente para a cura dessas rejeições. Então vamos lá para a aula 24 de 52, 24ª semana. Mês de junho, relações amorosas. Aula de hoje, amor e atitude. Desvio da realidade. 20% do amor é sentimento, 80% é prático. O amor é fase, é relativo. O que quer dizer isso? Depende de tanto que você vale o amor, de tanto que você passa para outra pessoa. O amor, você pode, depende muito da pessoa que você é e das pessoas que você tá. Então, um exemplo, a criança é diferente o amor dela do que um adulto, um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto. Um filho é diferente do amor que dá para a esposa. A esposa normalmente você tem que dar muito mais tempo. Uma criança, às vezes, com um pouco de atenção que você dá, você já passa esse amor. Então, ele é muito relativo. O amor é uma qualidade de Deus. Quanto mais você cresce, mais será cobrado por amor, por atenção. Então, tem a ver com isso. Quanto mais a pessoa se desenvolve, evolui, mais as pessoas querem estar perto dela, querem estar aprendendo com ela e querem mais atenção. Amor versus gostar. A diferença do amor e gostar. Gostar é você ter pontos em comum. Então, se você admira uma pessoa, você gosta dessa pessoa porque você tem pontos em comum com ela. Até num relacionamento, você tem pontos em comum com ela. Até num relacionamento, uma forma de você chegar próximo de uma pessoa que você não conhece, que você quer se conectar com ela, é achar pontos em comum que você tem com ela e chegar por esses pontos. Às vezes um país que já morou junto, os dois já moraram, ou tem relação, ou fazem negócio com esse país, chamar desse assunto. Às vezes a cidade que mora, as férias, o negócio, o esporte favorito. Então tem a ver com esses pontos em comum. Amar, deixar fluir aquilo que Deus colocou dentro de você, dentro do seu coração.
Amor não é crença, não é resiliência. 80% é decisão. Você tomar sua decisão. O amor principal vem de Deus. Como eu me vejo, como Deus me vê. Como você acessar o amor. Você tentar acessar, pensar como que Deus me vê. Deus ama você. Deus colocou você aqui, porque Ele tem algo muito sério para você aqui. E Ele ama você e espera que você contribua isso, como ajudando outras pessoas, passando informações, transbordando. Como melhorar o casamento? Criar mais pontos em comum. Quer mostrar o verdadeiro amor? Cadê seus inimigos? Você ama eles? Esse é o verdadeiro amor. Você amar os inimigos. Como que eu vou amar meus inimigos? Não é fácil, mas você tem que desejar o bem para eles. Desejar que ele prospere, que ele tenha saúde e assim ele não vai ser perseguidor, não vai estar atrás de você. Deus é amor. Como que eu descubro que Deus é amor? Tem uma passagem bíblica que todos aqui acredito que conhecem, já viram até música, a maioria dos casamentos eles falam essa passagem, que é o 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Não vou ler tudo aqui porque fica longo, mas quem não conhece, indico ler. Mas em resumo aqui, o que fala aí? Que você pode ser tudo, ter toda a sabedoria do mundo, conhecimento, paciência, bondade, faz sacrifício, mas sem o amor, isso não vale nada. Sem amor, eu nada seria. A música que eu falo é do Renato Russo. Amor se alegra com verdade, prova de sofrência, crença, resiliência. Até sem falar a mesma língua, a linguagem do amor é possível entender. Então tem pessoas que nem falam a mesma língua. Eu me lembro quando eu viajei a primeira vez para os Estados Unidos, faz muito tempo isso, a gente foi numa imersão da escola ainda de inglês, com o professor de inglês, professor Maciel, do Colégio Canadá. E teve um amigo lá que conheceu uma americana e os dois se encantaram, mas ela não falava português nem ele inglês, mas eles se tiveram uma fera ali, mesmo sem falar a língua. Se sua mente mudar, tudo vai mudar. Se você conseguir transformar a sua mente, você muda. Isso até reflete o que falou no começo ali do livro. Amor é uma qualidade divina, precisa aprender a amar os outros. Amor é a fluidez do espírito, isso é muito importante. O que é a fluidez do espírito? É você estar fluindo, você estar sempre desejando o bem, está sempre transbordando, como se fosse um rio. O rio precisa fluir. Amor se alegra com verdade, prova de sofrência, crença, resiliência. Até sem falar a mesma língua, a linguagem do amor é possível entender. Então tem pessoas que nem falam a mesma língua. Eu me lembro quando eu viajei a primeira vez para os Estados Unidos, faz muito tempo isso, a gente foi numa imersão da escola ainda de inglês, o professor de inglês, professor Maciel, do Colégio Canadá. E teve um amigo lá que conheceu uma americana e os dois se encantaram, mas ela não falava português nem ele inglês, mas eles se tiveram uma fera ali, mesmo sem falar a língua. Se sua mente mudar, tudo vai mudar. Se você conseguir transformar a sua mente, você muda. Isso até reflete o que falou no começo ali do livro. Amor é uma qualidade divina, precisa aprender a amar os outros. Amor é a fluidez do espírito, isso é muito importante. O
que é a fluidez do espírito? É você estar fluindo, você está sempre desejando o bem e está sempre transbordando, como se fosse um rio. O rio precisa fluir para ele transbordar. Se ele represa, se ele fica parado, ele só junta sujeira. A gente dá até um exemplo aqui do rio Tietê. O rio Tietê passa por toda aquela sujeira na cidade de São Paulo, mas ele continua fluindo e na próxima desce, ele passa por curvas, por pedras e ele se auto-limpa, faz auto-limpeza, né? Ele chega limpo, ele flui, ele consegue tirar aquelas sujeiras. Por quê? Porque continua fluindo sem olhar para trás. Se você, com alguma situação que aconteceu, que alguém fez alguma coisa para você, você para, só fica olhando para trás e com raiva, com mágoa daquela pessoa ou daquilo que aconteceu, você não flui, você se represa e só acumula sujeira, fica água cada vez mais turva e não progride, não faz o teu fluxo, não segue o seu caminho. Então, o perdão tem muito a ver com amor. A pessoa que perdoa, ela consegue fluir. Se algo te aconteceu e você não perdoa, isso vai gerando uma prisão ali dentro de você. Cada vez isso fica mais pesado. E é só para você, não é para outra pessoa. Para quem você tá com mágoa, a vida segue normalmente e você fica ali com aquela mágoa, com aquele ressentimento e não consegue progredir. E isso pode acontecer com uma pessoa, com duas. A pessoa que tem a prisão interna, ela tem ali preso o pai, às vezes a mãe, o tio, o padrasto, parente, professor, político, amigo, a namorada. Então tem que quebrar essa prisão. Perdoa e segue, deixa fluir. Não fica com essa mágoa, com essa raiva, porque é só uma prisão dentro de você. E quem tá preso ali, na realidade, é você mesmo. Você tem que se liberar, soltar, quebrar essa prisão, perdoar. Não precisa ligar para a pessoa e dizer que perdoa, só perdoa. E a próxima fase é você nem se magoar. Não precisa perdoar ninguém. Por que não precisa perdoar ninguém? Na segunda fase, depois que você passou desse momento de quebrar a prisão. Porque você nem vai se magoar. A pessoa te fez alguma coisa pra você, nem liga, o problema é dela e segue tua vida, flui. Deixa o rio fluir. A pessoa que perdoa, ela consegue fluir. Se algo te aconteceu e você não perdoa, isso vai gerando uma prisão ali dentro de você. Cada vez isso fica mais pesado. E é só para você, não é para outra pessoa. Para quem você tá com mágoa, a vida segue normalmente. E você fica ali com aquela mágoa, com aquele ressentimento e não consegue progredir. E isso pode acontecer com uma pessoa, com duas. A pessoa que tem a prisão interna, ela tem ali preso o pai, às vezes a mãe, o tio, o padrasto, parente, professor, político, amigo, a namorada. Então tem que quebrar essa prisão. Perdoa e segue, deixa fluir. Não fica com essa mágoa, com essa raiva, porque é só uma prisão dentro de você. E quem tá preso ali, na realidade, é você mesmo. Você tem que se liberar, soltar, quebrar essa prisão, perdoar. Não precisa ligar para a pessoa e dizer que perdoa, só perdoa. E a próxima fase é você nem se magoar. Não precisa perdoar ninguém. Por que não precisa perdoar ninguém? Na segunda fase, depois que você passou desse momento de quebrar a prisão. Porque você nem vai se magoar. A pessoa te fez alguma coisa para você, nem liga, o problema é dela e segue tua vida, flui. Deixa o rio fluir. Let the river flow. Tem até a música, né, que fala assim. Amor é Deus em nós. Amor é um fluxo contínuo.
isso que eu acabei de falar. De 0 a 10, qual que é a nota que você dá para o seu sentimento por ser amado por Deus? Isso é importante você saber. E a respeito do perdão, um código para você perdoar, saber que a pessoa fez o melhor que ela pôde. Se aquilo que ela te fez é o melhor que ela pôde, então segue o fluxo e deixa para lá. Nada resiste à fluidez. O seu coração tem que ser simples como de uma criança. Para ter essa fluidez, seja como uma criança, tudo seja simples. As crianças brigam ali com um amigo, com o irmão, com o primo. Dali meia hora já tá brincando de novo, já esqueceu, nem lembra. Então, esse tipo de atitude da criança a gente tem que modelar, tem que tentar recuperar. Sentimento significa interpretação da realidade. Como minha filha de 6 anos vai interpretar amor como minha esposa? É diferente, né? Voltando lá no começo. Como você dá atenção para a criança é muito mais fácil do que para uma esposa. Para a esposa você já tem que dedicar muito mais tempo. Perdão é o amor. Se estiver fluindo, você vai perdoar qualquer pessoa. Quem não perdoa se prende a si mesmo, se represa. O primeiro amor é o amor de Deus. Depois vem o amor dos pais, do cônjuge, do filho. Quanto mais profundo for esse amor, mais você flui, como um rio. Quanto mais fundo for esse rio, mais água passa, mais ele flui. Quanto mais largo, também, mais pressão tem. Quanto mais se sentir amado, mais você vai ajudar os outros. Como se sentir amado? Foca em Deus. Deus é o verdadeiro amor. Ele vai te demonstrar o quanto Ele te ama. Ele vai gerar situações que você vai se sentir com um primo. Dali meia hora já tá brincando de novo, já esqueceu, nem lembra. Então, esse tipo de atitude da criança a gente tem que modelar, tem que tentar recuperar. Sentimento significa interpretação da realidade. Como minha filha de 6 anos vai interpretar amor como minha esposa? É diferente, né? Voltando lá no começo. Como você dá atenção para a criança é muito mais fácil do que para uma esposa. Para a esposa você já tem que dedicar muito mais tempo. Perdão é o amor. Se estiver fluindo, você vai perdoar qualquer pessoa. Quem não perdoa se prende a si mesmo, se represa. O primeiro amor é o amor de Deus. Depois vem o amor dos pais, do cônjuge, do filho. Quanto mais profundo for esse amor, mais você flui, como um rio. Quanto mais fundo for esse rio, mais água passa, mais ele flui. Quanto mais largo, também, mais pressão tem. Quanto mais se sentir amado, mais você vai ajudar os outros. Como se sentir amado? Foca em Deus. Deus é o verdadeiro amor. Ele vai te demonstrar o quanto Ele te ama. Ele vai gerar situações que você vai se sentir amado. O amor de Deus não falha. O amor não há condições. O amor é incondicional. Isso é muito comum a gente falar que amor de filho é incondicional. Por quê? Porque não tem condição. O filho pode fazer o que ele for para você, que você vai continuar amando ele. Assim tem que ser o seu amor com Deus também, independente da condição. Às vezes acontecem coisas ruins e acontecem de perder alguma pessoa, ou de alguém estar doente, ou de você perder negócios. Imagina aquelas pessoas no Rio Grande do Sul que perderam empresa, perderam família. Muitas vezes ele vai achar se revoltar com Deus. E o verdadeiro amor
incondicional. Você tem que ser incondicional com Deus. Que se aquilo aconteceu, tem alguma razão, tem algum propósito, algum significado, que às vezes a gente não entende de princípio, mas tem um significado. Você tem sido duro com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais? Seja mais simples, seja mais leve, tenha um coração mais leve. Todo mundo é carente de Deus. O verdadeiro amor é o amor, o primeiro amor é o amor de Deus, que é o amor ágape. Por que sentimos ciúmes? Porque está desconectado. Se você está conectado com Deus, realmente conectado, ama Deus, você não sente ciúme. A paixão é química. Ela é uma química que gera dentro de você, dura pouco tempo, daqui a pouco passa. Tem pessoas aí que não estão conectadas, têm a cabeça um pouco fraca, que sai de uma paixão, já entra em outra, já entra em outra, e ele se vicia naquela química da paixão. O gostar é emocional, são pontos em comum. E o amor é incondicional. Não tem nada que mude o amor, independente de qualquer condição. Então essa foi a aula de hoje. As tarefas da semana: o jejum é cortar o açúcar, o filme A Corrente do Bem, a modelagem Gary Chapman, a Bíblia. São 3 livros curtos, dá para ler em menos de 2 horas os 3, que é Pedro, João e Judas. O livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman também. Uma ótima semana.